Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos hoje ao dia 28 de outubro, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Simão e São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Durante muitos anos, esse santo foi confundido com São Judas, com Judas, não foi São, o Judas traidor, né? Mas depois de muito tempo, né, muitos estudos, aí ficou provado que são dois Judas, né? O Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. E hoje nós celebramos a memória de São Judas Tadeu. Ele foi um grande apóstolo e depois um grande missionário e foi mártir também, tá? Então hoje nós temos aí a celebração de dois mártires, São Simão e São Judas Tadeu. Que nós possamos pedir hoje a intercessão, contar com a intercessão desses santos que estão face a face com Deus. Podemos rezar e eles vão apresentar para Deus as nossas necessidades e nós vamos poder alcançar as graças que estamos precisando. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir. O evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus vai citar também que Judas, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, esse que é o Judas de hoje, Judas Tadeu, que nós celebramos, e Simão, o Zelota. O evangelho começa dizendo que Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. A missão que Jesus tinha para aquele dia, o que ele ia fazer era uma coisa tão séria, tão importante, que ele precisou ficar a noite toda em oração. Será que nós também, quando temos um problema sério para resolver, nós também ficamos em oração, pedindo a Deus uma resposta? Porque, gente, é muito fácil. Oh, Deus, sou eu de novo. Oh, Deus, só me ajuda. Oh, Deus. Mas eu não faço um sacrifício, eu não me dou, eu não busco a Santa Comunhão, a Santa Confissão, eu não busco estar em estado de graça e quero que Deus me atenda. E quero que os santos estejam todos a meu serviço. Não, não é assim não. Para Deus ouvir as minhas orações, eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu preciso estar. Eu preciso entender que eu tenho que viver em comunhão com Deus, fazendo a vontade dEle,
cumprindo os mandamentos dele. Aí sim, tudo mais nos será dado por acréscimo. Muito bem, então Jesus passou a noite em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então, os discípulos de Jesus eram muitos, além da multidão que seguia Jesus. Mas Jesus separou um povo bem disposto para ajudar ele na missão. Jesus precisava disso, mas Jesus quis precisar. Olha o que eu perguntei. Jesus precisava disso, mas Jesus quis precisar. Jesus quis precisar, sim. E ele contou com os apóstolos, com os discípulos, e hoje ele conta comigo e com você, para divulgar a palavra dele, para fazer a palavra dele ser conhecida em todos os cantos da terra, para que as pessoas possam escutar o evangelho do Senhor e mudar de vida. A finalidade do evangelho é só essa: fazer com que eu escute a palavra de Deus, que eu entenda a palavra, que ela caia no meu coração como terra fértil e que ela dê frutos. E quais são os frutos que a palavra de Deus vai me dar? A minha mudança de vida. O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? Qual o tipo de vida que eu estou levando? Será que se Jesus tivesse que abrir o meu livro da vida hoje, o que ele falaria para mim? A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi pedido, muito será exigido. Entendeu, gente? Se Deus quis precisar de nós, nós temos que fazer a nossa parte também. Se Ele nos escolheu, como escolheu os 12 apóstolos, nós temos que fazer jus a essa escolha. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. É isso, gente, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Então, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus escolheu os 12 e vai continuar dizendo que Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente. E essas pessoas, elas iam até Jesus para ouvir e serem curadas de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava todos. Até hoje essa força sai de Jesus e ela vem para nos curar. Quando eu comungo o corpo e o sangue do Senhor em estado de graça, é a mesma coisa que eu estivesse tocando na orla do manto do Senhor. Qualquer coisa que a gente pedir para nossa salvação, nós vamos receber. É bíblico. Pedi e recebereis. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos pedindo a Deus aquilo que a gente precisa que Ele faça por nós, mas que seja para nossa salvação? Semana retrasada, eu estava muito angustiada porque eu precisava muito resolver um problema pessoal. E eu comecei a rezar e pedir a Jesus, porque eu só tinha uma solução. E eu precisava que Jesus me ajudasse nessa única solução que eu tinha. Eu precisava resolver um problemão, mas eu só tinha uma porta aberta. Aliás, uma porta, né, que eu precisava bater e ela tinha que abrir. Se essa porta não se abrisse, eu não sei como eu ia resolver o meu problema. Não sei. E aí eu fui sabendo, né, que eu precisava essa porta precisava abrir, eu fui entrar em oração, né? Eu entrei em oração, comecei a rezar para São José dormindo, para que ele sonhasse os meus sonhos, e fui conversar com Jesus.
e fui rezar para o meu anjo de guarda, para que ele tocasse no coração da pessoa para quem eu ia ter que conversar. E eu falei, vou unir o meu anjo de guarda ao anjo de guarda dessa pessoa. São Miguel Arcanjo, toca no coração. Já vai preparando o terreno para a hora que eu chegar, a porta está aberta. E assim eu fui fazendo. E assim eu fui fazendo. Fiquei uma semana inteira rezando. Já estava rezando antes, mas eu intensifiquei mais naquela semana. Quando foi no sábado retrasado, eu fui conversar e falei, olha, eu estou precisando disso para resolver isso. A pessoa não virou o rosto, não virou os olhos, não fechou a cara, só fez assim. No domingo eu mandei celebrar uma missa de ação de graças, porque Deus ouviu minha oração. E eu assisti uma palestra da doutora Filó. Todo mundo conhece, né, a doutora Filó? E ela estava falando como a gente deve rezar, pedindo a Deus alguma coisa. Aí eu escutei aquela palestra, fiquei pensando, gente, mas será que é isso mesmo? Doutora Filó, a senhora está falando com tanta naturalidade. Será que se eu também falar com Jesus assim? Aí quando chegou no sábado de manhã, eu já estava começando a ficar angustiada, mas confiante. Eu não estava tensa, eu estava, né, preocupada, mas não estava tensa, né, ansiosa, não. Aí eu lembro que eu falei com Jesus, até em voz alta, eu falei, Jesus, o Senhor é meu marido. Quando meu marido foi embora, eu coloquei o Senhor no lugar dele. Então agora, Jesus, o Senhor, por favor, me ajude. Eu preciso resolver esse problema. E é só o Senhor que pode me ajudar. Só falei assim, continuei fazendo o que eu estava fazendo e depois eu fui conversar. E a resposta foi sim. O não eu já tinha, só que eu ganhei foi um sim. E ali eu consegui resolver um problemão. Graças a Deus. É isso, gente. É rezar, é confiar, é saber que Deus está ali para nos escutar e nos atender. Na hora certa Ele vai nos atender, né? A multidão estava ali para tocar no Senhor, para, né, sentir uma força que saía dele. Nós também podemos tocar em Jesus hoje, mas não é ficar esfregando a mão no Santíssimo, não, porque ali é só Jesus. O padre pega o sacerdote e o diácono com um corporal. Quem somos nós a ficar passando a mão? Não. Mas nós podemos tocar no Senhor quando a gente vai comungar o corpo e o sangue do Senhor. Ali nessa hora é eu e Ele, é um comigo, eu e Deus. Nessa hora qualquer coisa que eu pedir, Deus vai me atender. Marta, mas eu já pedi tanta coisa. Calma. Será que já chegou a sua hora? Será que você pediu da maneira certa? Será que você estava em estado de graça? Faça a sua parte e Deus fará a dele. Amém? Vamos contar hoje então com a intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Se for possível, vai à missa. Aqui em Juiz de Fora nós temos o santuário de São Judas Tadeu. Vai rezar, vai pedir, vai agradecer, vai conversar com o Senhor. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.